graças a Deus, a paz do Senhor para todos. Nesta oportunidade, pela misericórdia de Deus, estamos mais uma vez no culto no lar, trazendo da parte de Deus uma palavra para a nossa meditação, para a nossa reflexão. E hoje queremos falar num texto maravilhoso que se encontra em Eclesiastes, capítulo 3, do verso 1 até o 8, que fala para todas as coisas um tempo determinado por Deus. E antes de iniciarmos, nós vamos, a parte da leitura e da meditação, nós vamos ouvir um hino de louvor a Deus, que está no nossa harpa cristã, o hino de número 124, que tem como título Adoração, adorai o Rei do Universo. E ele convida toda a criação a adorar a Deus. E encerrando, ele diz: homem, jovem, velhos e menino, adorai ao nosso Redentor. Reis e sábios, grandes e pequeninos, dai-lhe verás louvor. Todos juntos louvemos ao grande Salvador e Redentor. Todos louvemos Régio Dominador. Passaremos a ouvir este hino de louvor, que nesse texto que nós vamos meditar, estamos dizendo para o prezado amigo, irmão e ouvinte da Palavra de Deus, que é tempo de se louvar a Deus. E nós vamos prosseguir ouvindo o hino. Gigante, gratos a Deus louvar.
Graças a Deus. Ouvindo o hino, nós vamos orar mais uma vez, sempre que o fazemos quando iniciamos um trabalho, e quero fazer juntamente convosco, neste momento, orando a Deus, pedindo a Ele a direção do Espírito Santo para que possamos ter uma reflexão segundo a Sua santa vontade. Pai de infinita misericórdia, te louvamos na beleza da Tua santidade, somos gratos por tudo que tem feito para conosco, desde a nossa saúde, o pão de cada dia, o vestir, o calçar, tudo, Pai, te louvamos, te agradecemos. Assim, Pai, também ser com cada um dos que estão a nos ouvir a Tua santa palavra, levando a paz, a saúde, a salvação, que tudo seja para a glória do Teu santo nome. No nome santo de Jesus te oramos, te agradecemos tudo. Amém. Graças a Deus. Ouvido o hino de louvor a Deus, adoração, queremos dizer que é o tempo de adorar a Deus, não é tempo de murmurar, de reclamar, não é tempo de criticar autoridades, nem aqueles que estão em evidência, mas é tempo de adorar a Deus. Ele está no controle de tudo. E o texto que nós queremos meditar nesta oportunidade se encontra em Eclesiastes, capítulo 3, verso 1. É o ponto fundamental da nossa meditação, mas quero ler até o verso 8, que diz assim, a epígrafe do texto diz: há para todas as coisas um tempo determinado por Deus. Escreve o sábio: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Esse é o texto da nossa reflexão, mas separamos apenas o verso 1 como tema principal da nossa meditação de hoje. Amado ouvinte da palavra de Deus, vivendo num momento turbulento no nosso país, onde uma pandemia tem trazido momentos de reflexão, até não planejado para muitos, e momentos também de tristeza, de dor, de sofrimento, também momentos onde o isolamento traz depressão, traz irritação, traz conflitos, traz situações que não condizem com o bem-estar do ser humano. É um momento de adversidade, é um momento turbulento. Mas o sábio aqui, quando escreveu este livro, ele estava no caminho da perdição. Quando ele escreveu o provérbio, ele estava no caminho do Senhor, obedecendo a palavra do Senhor, seguindo os ensinamentos do Senhor, e falou pelo conhecimento que aprendeu de Deus, uma palavra de sabedoria. Louvado seja Deus. E na escrita do livro de Eclesiastes, o sábio Salomão estava desviado dos caminhos do Senhor. E isso nós podemos ver em 1 Reis 11, de 1 a 8. E sabemos que é Salomão, embora alguns às vezes queiram questionar, mas vários versículos na Bíblia têm mostrado. Eclesiastes 1, primeiro, já descreve que é Salomão, que escreveu o livro de Provérbios, também escreveu Eclesiastes, embasado nos conhecimentos da sabedoria divina, foi que ele escreveu o Provérbio. Mas já
como um homem natural, já em pecado, né? Ele, na busca de encontrar a verdade e a felicidade, escreveu o livro de Eclesiastes. Mas nós não estamos aqui para falar dessa parte, apenas um preâmbulo, um início, para nós prosseguirmos. Então ele afastou-se de Deus de forma natural humana, para buscar a verdade e a felicidade. Ele escreveu Eclesiastes. Lá em 1 Reis, capítulo 11, verso de 1 a 8, mostra a idolatria dele. Um momento difícil, distanciado de Deus, já com os dias avançados, né, olhando para o fim. Ele descreve sobre a vida aqui na terra. E se nós fôssemos falar da vida e ver o conceito de vida, tinha muito o que falar, né? E o tempo não seria propício. Nós vemos que Salomão entrou no caminho do pecado, quer dizer, abraçou com ele a ira de Deus, e ele, em meio aos anos passados na sua vida, passou a refletir e percebeu que um fim se aproximava, e chegou a dizer várias vezes que tudo aqui é vaidade, são coisas fúteis, não tem muito sentido. Mas ele prossegue nesse tema, mostrando o conhecimento que teve humano, como ser humano, com a sua sabedoria. Ele nos trouxe muitos entendimentos natural humano, imanente, né? Então nós passamos a ver que ele chega no final a uma conclusão. Já no último capítulo ele chega a uma conclusão que nos parece que ele se arrepende, né? No final. E ele vê em Eclesiastes 12:13: de tudo o que se tem ouvido, o fim é: tema a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. No verso 14 do mesmo capítulo, ele diz: porque Deus há de trazer a juízo toda a obra e até tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Ora, ele, sob a direção de Deus, escreveu em Provérbio a respeito da verdadeira sabedoria, e ele, em algumas passagens, diz, principalmente Provérbio 1, verso 7, diz: o temor do Senhor é o princípio da ciência, os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. E é bem verdade que, em harmonia com o que ele está dizendo, o salmista parece que com a chave de ouro abre o livro dos Salmos, o inário, né, do povo de Deus daquela época. Ou seja, muitos que escreveram ali, sob a direção de Deus, escreveram louvores a Deus, né, formando um verdadeiro inário, que antes era dividido em vários livros, e hoje temos 150 salmos. E o primeiro salmo, ele descreve com muita propriedade: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação do justo, porque o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios perecerá. Esse salmo, como nós vemos, é o salmo de abertura do saltério, né, do livro de cântico, de louvor do povo de Deus, que era dividido em 5 livros, né? Hoje nós temos em um, formando 150 salmos,
E o último parece que fecha também o livro com a chave de ouro, convidando a todos que têm fôlego louvar ao Senhor. Glória a Deus. Esta é uma posição que o sábio Salomão conhecia e com propriedade ele escreveu para nós sabedoria humana, mas também que não resta dúvida que ele conhecia a palavra de Deus. E ele diz: tudo tem seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. E é evidente que no momento que nós vivemos, um momento difícil, um momento adverso, ao qual muitos nunca passou na vida, mas outros passaram até pior, né? Pois nós sabemos da nossa história humana, das guerras, das perseguições, mas no tempo de paz que vivemos aqui no Brasil é um ícone. Então, com sabedoria da parte de Deus, podemos dizer, é tempos este que nós estamos passando de adorar a Deus. E quando falei anteriormente da vida, né, que nós estamos num momento de vida que carece que a gente tenha uma visão global do que está à nossa frente. E é bem verdade, quando a dimensão do quadro que está à nossa frente é grande, nós perdemos um pouco o foco. E só tem um foco mais aguçado aqueles que, dedicados à arte, conseguem visualizar os detalhes com mais precisão. E falando assim dessa forma empírica, um quadro grande, a gente também tem noção, pela filosofia Comte, que é importante ter uma visão global para depois se deter no detalhe e poder dominar tudo a partir dos detalhes. E é bem verdade que você ter uma noção do todo não é fácil. Eu sei que também por experiência própria de trabalho, já pintei quadros grandes, que antigamente não existia esse outdoor, era placas grandes, e pintei placas grandes, e uma delas foi na década de 70, quando entrou a primeira concessionária da Chevrolet em Picos, na cidade de Picos. E ali eu fui convidado para pintar uma placa muito grande, e ficaram todos admirados depois que viram, né? E outras coisas também que fiz lá naquela época. E nós vemos que para ter aquela dimensão, muitos não se atreviam a enfrentar. Hoje nós temos o auxílio de instrumento muito preciso, como o computador, que nos dá as partes, e na montagem nós temos o todo. Mas antes foi feito tudo sem uma noção de informática, porque não existia naquela época na nossa área, né? E hoje, da mesma forma, diante de um problema desse sério de pandemia, nós precisamos ter uma visão ampla dos fatos, da realidade, para também, com sabedoria, com conhecimento, com entendimento, atravessar esta adversidade de forma vitoriosa. E só tem uma maneira, confiando em Deus. Daí a necessidade, conhecendo que nós somos aqui passageiros, a nossa vida é como uma nuvem que passa rápido. Se formos descrever a vida, muitos definem a vida de diversas formas. A vida pode ser entendida como uma energia, uma luz, mas mesmo assim, essa luz, ela só tem uma história se houver um momento. Aí sim, é a vida que nós chamamos, né? A vida poderia ser entendida como uma história de um momento. Esse momento pode ser 100 anos, 50 anos, 20 anos, 30 anos, ou uma fração muito menor, como muitos que veem a vida e ao mesmo instante retornam. Não têm o prazer de conhecer e visualizar o jardim que nós vemos feito por Deus, né? É um jardim, essa terra. Então, amados irmãos e ouvintes, diante de uma dificuldade como esta, sabendo que a nossa vida é passageira, é efêmera, precisamos remir o tempo, administrar o tempo,
para que possamos com sabedoria viver bem, buscando a paz e não buscando uma forma de que facilita a guerra. Porque os que são da paz buscam a paz, mas os que são discípulos do inimigo das nossas almas, discípulos do diabo, são servos do diabo, buscam a guerra, buscam a contenda, buscam o mal. Tem muitos que do setor de comunicação, muitas vezes, têm prazer de dar uma notícia má, que não é bom. Na Bíblia mostra um exemplo muito claro de um mensageiro que se apressou para dar uma notícia que o filho do rei tinha morrido, que um parente do rei tinha morrido. E quando chegou que deu a notícia, recebeu a sentença de morte, porque se apressou para dar uma notícia má. Devemos nos apressar para dar notícia? Não. Tudo tem seu tempo determinado. Tudo tem seu tempo determinado. Há tempo de chorar, há tempo de prantear, como nós vimos aqui, há tempo de sorrir, há tempo de dar notícia boa e há o tempo de dar notícia má. Não de forma prazerosa, mas com sentimento de Deus, sentimento humano, de tristeza, porque não é boa uma notícia má, e também diante de toda essa situação, que não é fácil, é difícil, porque muitos têm a sua própria vontade de decisão, e não cabe a nós interferir, mas orientar pela palavra de Deus, e o momento é de orientação, dizendo para cada um que é tempo de adorar a Deus, é tempo de refletir que Deus está no controle de tudo, que o ímpio não se levanta a seu bel prazer, porque a sentença dele já é determinada, que aquele que é santo também não se levanta para fazer o que não convém. Por isso devemos estar quietos, sabendo que é tempo de não nos expor para o mal, não dar oportunidade ao mal, mas ficar quieto diante de Deus e adorá-lo na beleza da sua santidade. É bem verdade que, como nós vimos aqui, o salmista, ele traz para nós 150 salmos de louvor em diversas situações. É tempo de refletirmos que estamos diante de uma situação que o nosso socorro só vem de Deus só, não vem de homem nenhum. O mundo jaz no maligno, esta é a mensagem da parte de Deus que está escrito na Bíblia. O mundo jaz no maligno. E Jesus disse para nós que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Esta é a mensagem de Deus. Tende bom ânimo. Vamos remir o tempo, porque é tempo de adoração, é tempo de louvor a Deus, é tempo de estarmos firmes. No Salmo 101, e verso 3, diz para nós com muita propriedade, não porei coisa má diante dos meus olhos. Muitos estão dispostos a ouvir notícia má, cenas má, e muitos que estão vendendo seu produto têm prazer de mostrar essas coisas. Muitos que têm esses interesses de mostrar, têm outros interesses por trás de tudo isso. Então há necessidade de olhar a palavra de Deus com confiança. Esse é o tempo de estarmos ligados na palavra de Deus, de estarmos em comunhão com Deus, observando que se colocamos diante dos nossos olhos coisa má, isso traz até perturbação, traz desequilíbrio para aquele que está em paz, até tirando às vezes do momento de paz. Por isto é tempo de sossegarmos, é tempo de esperar em Deus, é tempo de confiar em Deus, é tempo de olhar para a palavra de Deus, é tempo de ler a palavra de Deus, não ler por ler. Muitos leem a Bíblia por ler, outros leem para a perdição eterna, leem para a confusão, para a contenda,
mas aquele que busca a verdade achará. E o Senhor diz: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Há necessidade de nós olharmos o tempo. O tempo é de prudência, o tempo é de paciência, o tempo é de esperança, mas tudo isso em Deus. O ímpio não olha para isso, porque ele não valoriza a palavra de Deus, mas ele já tem um preço da sua decisão. Aqueles que ainda não se perverteram têm a oportunidade de escolher a Deus como Salvador, através de Jesus Cristo, seu Filho amado, único, Redentor e Salvador. Conhecendo a Jesus Cristo como Salvador e ao nosso Pai Celestial como Deus verdadeiro, estamos adquirindo a vida eterna, e este é o caminho verdadeiro, porque os nossos dias aqui são pequenos, né? Como dizemos, falamos a um momento de luz. Esse momento de luz nos leva a entender que a luz é calor, a luz é energia, daí a refração da luz e a visão que nós temos de mundo. Mas esses dias são curtos, são pequenos. Podemos observar que é tempo, não pela minha idade só, mas por qualquer um, que seja novo ou idoso, a necessidade de observar o seu tempo, porque nós não sabemos qual o nosso tempo aqui na terra. Alguns têm muitos anos, têm longevidade, outros não têm esse privilégio, não é? Partem cedo. Cada um, cada qual, procure entender, procure se voltar para a palavra de Deus, entendendo que é o tempo de buscar a Deus. Esse é o tempo que nós precisamos chamar a atenção para cada um dos nossos amigos, ouvindo a palavra de Deus, cada irmão. É tempo de se acertar com Deus. A vinda de Cristo se avizinha, não só por esse momento de pandemia, não, é porque são evidências do início do fim. É assim, começa assim, mas nós veremos ainda muito mais difícil o tempo à frente, até a montagem do governo universal. Tudo vai ser mais complexo para o pequeno, para o pobre, não é? E a Bíblia até fala também que nós devemos estar apercebidos, devemos estar voltados para esses eventos, para esses momentos, observando que o Senhor está próximo, está breve a sua vinda. Portanto, é tempo de adorar a Deus, é tempo de buscar a Deus, é tempo de se arrepender, é tempo de crer no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, é tempo de arrependimento e crer e sair desse mundo hostil, mundo vil, mundo de falsidade, de mentira, de inveja, de contenda, de crime, de prostituição, onde Cristo disse para nós: no mundo tereis aflições, mas tendo bom ânimo, eu venci. Também nós venceremos em Cristo, porque sem Ele nada somos. Daí a nossa mensagem só no primeiro versículo. Muitas coisas poderíamos falar, mas diz assim para nós, né? Tudo tem seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Tempo de adoração, tempo de louvor, tempo de gratidão a Deus pelo que Deus já nos proporcionou, nos tem concedido a vida, né? Apesar de ser poucos dias aqui na terra, mas louvado seja Deus pelos dias que Ele nos tem dado, né? Glória a Deus por isto, amado irmão e ouvinte. Aqui reforço a minha palavra nesta noite, da parte de Deus para você. É tempo de buscar a Deus, é tempo de adorar a Deus. E esse é um dos propósitos de Deus para conosco, que nós nos voltemos para com Ele. Que Deus em Cristo nos abençoe. Cerrando esta parte da reflexão, oremos novamente com todos, pedindo de Deus a sua intervenção em nossa vida, essa intervenção que venha nos trazer a paz, nos livrando de todo mal. Maravilhoso, eterno Pai Celestial,
Te louvamos na beleza da Tua santidade. Somos gratos por esta oportunidade que nos tem dado de refletir na Tua santa palavra, que é tempo, Pai, de Te adorar. E às vezes muito no corre-corre desta vida, Pai, deixamos por último, mas esse tempo aproveitamos para Te adorar na beleza da Tua santidade, ser grato por tudo que tem feito para conosco. Assim, Pai, ser para as famílias lutadas, por as famílias que estão passando dificuldade, lutas, saúde, também financeira, tem misericórdia pelas autoridades que possam sair do erro e governar com justiça e equidade. Pai Santo bendito, em nome de Jesus, ser com cada um de nós, nos dando da Tua graça e do Teu amor, nos salvando a todos. Pai bendito, e já Te agradecendo tudo no nome santo de Jesus. Amém. O amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, hoje e sempre, todos digam amém.